Oi, bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam aí todos bem, descansando aí nessa quinta-feira. E como a Pro avisou, né, na aula aí anterior que a gente teve no Google Meet na quarta-feira, ontem, se você estiver vendo esse vídeo na quinta, a gente não vai ter uma chamada, né, no Google Meet na quinta e na sexta-feira, mas a Pro vai estar colocando aqui alguns vídeos para vocês com revisão dos conteúdos para a semana de avaliação. Então, cada matéria, né, a Pro vai estar gravando aí um vídeo com um resumão de tudo que a gente viu aí no bimestre, para a gente se preparar aí para as avaliações e todo mundo ir bem nas provas, né? Então, vamos lá começar? A Pro vai começar então com um vídeo aqui de português, e aí hoje e amanhã eu vou soltando os vídeos para vocês irem assistindo conforme as matérias, tá bom? Então vamos lá. A primeira Pro separou aqui os conteúdos que são para estudar, né? No caso aqui de língua portuguesa. Então, conteúdos que vão ser cobrados na avaliação de vocês. A tonicidade das palavras, substantivo, artigo, adjetivo, locução adjetiva e interpretação de texto. Então, a gente vai passar por todos eles, a Pro vai falar um pouquinho sobre cada um deles. A gente não vai fazer exercício aqui, tá? A Pro só vai mesmo falar qual é a definição, explicar um pouquinho deles e dar alguns exemplos. Os exercícios vai ficar por conta de vocês, então quem sentir aí a necessidade de estar fazendo exercícios extras, pode buscar lá no livro, né? E aí você vai estudando pelos exercícios também. Mas vamos começar para o vídeo não ficar muito longo e todo mundo assistir até o final, né? Então, vamos começar aqui com a tonicidade das palavras. Então, como a gente viu, né, quando a gente fala de tonicidade das palavras, a gente está falando das sílabas mais fortes. E por que elas existem, né? Elas existem para ajudar a gente a dar ritmo à leitura que a gente está fazendo, independente, né, do gênero textual. E a gente também pode chamar ela de sílaba tônica, que a gente encontra aí nos livros também com esse nome. E como que a gente identifica ela? A gente identifica por meio da pronúncia. Então, quando a gente faz a pronúncia de uma palavra, aquela sílaba que sai com mais intensidade é a sílaba tônica dessa palavra. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. A Pro pegou a maioria dos exemplos do livro de vocês, porque vocês já estão aí acostumados com os exemplos, então fica mais fácil de fixar, tá bom? Então, exemplos aqui. A gente tem a palavra simpático, água, elegante, estrada e café. Então, se vocês repararem aqui nas palavras, né, tem uma sílaba que está em destaque. Essas sílabas que estão em destaque é porque elas são a que a gente pronuncia, né, a gente pronuncia com maior intensidade. E aí, logo, elas são classificadas como sílaba tônica. Mas, como vocês viram na aula, não basta a gente saber qual é a sílaba tônica, a gente precisa saber classificar ela de acordo com o lugar que elas estão. Então, se vocês repararem aqui, tem sílaba tônica que está no meio da palavra, no começo, no final. Então, a gente tem aí uma classificação para elas, que é o que a gente vai ver agora. Então, aí a classificação das sílabas tônicas. Dependendo da posição, né, que a sílaba tônica tiver na palavra, ela vai receber uma classificação, como a gente vai ver aqui embaixo. Então, sempre contando, né, da esquerda, começando ali a última da esquerda e indo para a direita. Então, se a sílaba tônica tiver no lugar ali da antepenúltima, a gente chama ela de proparoxítona. Se ela tiver ali na penúltima casa, né, se a gente contar as sílabas, a gente chama ela de paroxítona. E se ela tiver na última sílaba, a sílaba tônica estiver na última, né, a gente chama ela de oxítona. A gente vai ver aqui alguns exemplos, né, com as palavras e essa definição. Então, vamos lá. Essa tabelinha Pro pegou também lá do livro de vocês, para vocês também depois poderem consultar. Então, aqui, né, falando lá se a sílaba tônica estiver na antepenúltima, como é o caso daqui da palavra simpático. Se a gente for contar, a gente tem aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, se ela tá o pá, né, que é onde a gente pronuncia mais forte, simpático. Se ela tá aqui na antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Se a sílaba tônica é a penúltima, como no caso do cavalo, cavalo,
O vá é a sílaba mais forte e ele tá onde, ó? Última, penúltima. Então, ele tá na penúltima casa, então a palavra é uma paroxítona. Já se a sílaba tônica estiver na última, como é o caso aqui da palavra piancó, a palavra então vai ser uma oxítona. Então, uma dica também que a Pro já vai dar aqui para vocês, que eu já falei nas aulas, mas se alguém perdeu, quando a gente tem uma palavra que ela tem acentuação, né, como é o caso aqui de simpático e piancó, automaticamente a sílaba que tiver, né, esse acento, ela já se torna a sílaba tônica. Então, se vocês verem uma palavra lá que está pedindo para você achar a sílaba tônica e ela tiver algum acento, você já identifica ela mais rápido, tá bom? Vamos continuar. Então, além, né, do que a gente viu ali sobre a tonicidade das palavras, nas nossas aulas a gente viu também sobre substantivo. E aí, vocês já estudaram, né, os tipos de substantivo. Por enquanto a gente está aí falando no geral. E o que é um substantivo? O substantivo são palavras que dão nome a algo. Então, a coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginados, etc. Então, aí, praticamente quase tudo é um substantivo, como a gente pode ver aqui os exemplos. Sol, cachorro, mulher, terra, conversa, mesa, espaço, chuva, furacão, ideia, São Paulo, porta, amor e saudade. Só que não basta a gente saber, né, o que é um substantivo, a gente precisa conhecer um pouco mais aí da estrutura dele. Então, além de saber o que é um substantivo, a gente precisa saber que todo substantivo ele pertence a um gênero, seja ele masculino ou feminino, mesmo que se refira a algo que não seja do sexo masculino ou feminino, como é o caso aqui de porta. Porta, se a gente for olhar para o objeto porta, ela não é algo que é do sexo masculino nem do feminino. Mas, se a gente for olhar para a palavra, a gente classifica ela como o quê? Como um substantivo feminino. E aí, como que a gente sabe isso? A gente sabe isso por causa, né, dos artigos que a gente vai ver daqui a pouco. E também pela terminação das palavras, ela ajuda também a gente a descobrir aí. Mas nem sempre a terminação aí vai confirmar se o substantivo é masculino ou feminino. Mas vamos continuar aqui para a gente ver. Então, né, como a gente estava falando, os artigos, eles são palavras que são empregadas antes do substantivo e que ajudam a gente, né, a identificar qual é o gênero e o número do ser ou do objeto que a gente está nomeando ali, né? Então, o substantivo. Então, a Pro colocou aqui um recorte, né, do livro que fala sobre isso. Então, lembra que a Pro falou no slide aqui anterior que, no caso do substantivo, para a gente saber se ele é um substantivo feminino ou masculino, quando não se trata, né, aí de uma pessoa, por exemplo, né, falando de mulher, homem ou moça, moço, que já diz, né, acompanha aí com o sexo feminino ou masculino, a gente utiliza os artigos. Então, se eu utilizo ali um artigo que é masculino, meu substantivo vai ser masculino. Se eu utilizo um artigo feminino, o meu substantivo também vai ser feminino. E aí, além disso, né, além de concordar com o gênero, que é esse masculino e feminino, ele também tem que concordar com o número, que a gente, né, número a gente fala aí se o substantivo e o artigo eles estão no singular ou no plural, como a gente vai ver aqui. Então, ao colocar o ou e o a, ou uma, antes das palavras, a gente faz então a concordância com o gênero masculino ou feminino. E essa concordância também pode ser em relação ao número, singular ou plural, que foi o que a Pro falou. Então, vamos ver aqui no exemplo. Né? Então, se eu estou falando o alfinete, eu utilizei lá artigo no masculino, que é o substantivo, que é o alfinete, também no masculino, e ambos, né, estão no singular, então está se referindo a apenas um. Já aqui, ambos estão no masculino, mas eles estão no plural. Então, se meu artigo está no plural, meu substantivo também tem que estar no plural. A mesma coisa acontece aqui. Um relógio, uns relógios. A loja, as lojas. Só que nesse caso aqui, o artigo e o substantivo é feminino, no singular e depois no plural. E aqui embaixo também, uma coisa. Uma é um artigo feminino,
Então, coisa é um substantivo feminino também, que está aqui no singular. Se eu quiser passar para o plural, se torna umas coisas, certo? Então, aí os artigos que a gente mais utiliza são, né, o, a, os, as, uma, uns, umas, que acompanham aí os substantivos. E, como a Pro falou, né, tem a concordância aí entre eles no gênero, que é masculino e feminino, e singular e plural, que é referente ao número. Certo? Tem bastante exemplos lá no livro, você pode também ir conferindo para você estudar. Vamos então agora para o próximo. Continuando aí falando de artigo, os artigos eles se dividem em dois. Então, os artigos eles podem ser definidos ou indefinidos. Se eles são definidos, significa que eles individualizam. Então, eles definem o substantivo. Então, normalmente, o, os, a, as. Então, o que é esse individualiza? Ele mostra, né, vamos dizer assim, pra gente que é aquele, um ali, ou uns mais específico, sendo específico de alguma coisa que eu estou falando. Então, por exemplo, aqui, o barulho, os desenhos, a fumaça, as chaminés. Então, quando eu falo o barulho, se eu estou me referindo a um barulho específico, então, por exemplo, eu estou aqui gravando a aula, e aí tem um galo aqui em casa. Se ele canta e eu falo assim, ai gente, desculpa pelo barulho. Esse barulho, né, pelo barulho, eu tô me dizendo ao barulho do galo. Então, é individualizado, né? Então, é específico o barulho que eu tô falando. Eu não tô falando de qualquer barulho. A mesma coisa, né, os desenhos. Se eu estiver mostrando para vocês vários desenhos, eu falo assim, ó, aqui tem os desenhos de vocês. Então, eu estou especificando que esses desenhos são de vocês. E aí, assim por diante. Já quando ele é indefinido, ele vai generalizar. Ele não vai dizer algo específico. Ele deixa ali indefinido, como é o caso quando a gente usa uns, uma, umas. Então, aqui a gente tem o exemplo de um alfinete, uns detalhes, uma antena, umas casinhas. Então, né, também só para complementar esse exemplo. Se eu tô, por exemplo, numa loja, né, igual lá na Crônica, e eu tô indo comprar um alfinete, eu falo assim, me vê um alfinete. Eu quero que seja um alfinete. Não importa qual deles sejam lá do que o vendedor tem. Eu quero um. Agora, se eu disser assim, moço, eu quero o alfinete verde, vamos dizer. Então, eu estou especificando qual é o alfinete, por isso ele seria definido. Deu para ver a diferença, então, do definido e do indefinido? Se vocês aí olharem as frases que tem de exemplo no livro de vocês, nos exercícios, vocês também vão conseguir ver bem essa diferença, tá bom? Então, vamos aí continuar para o próximo. Agora, a gente vai falar aí sobre adjetivo e locução adjetiva, certo? Se estiver indo muito rápido os conteúdos, você pode ir parando. Aí você para a ver o que é o adjetivo e a locução adjetiva, estuda um pouquinho ele e depois vem assistir o resto, tá? Eu devia ter falado isso lá no começo, mas só agora que eu lembrei. Então já fica aí o recado para os próximos vídeos. Então, vamos lá. O que é o adjetivo? O adjetivo é uma palavra que indica a característica, a qualidade, o estado ou aparência de seres nomeados pelo substantivo. Então, é tudo aquilo que dá uma característica a um objeto, a uma pessoa, ao substantivo, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de adjetivo. Bonita, bonito, grande, elegante, difícil. A gente pode ter as cores quando a gente está se referindo, né, a um objeto específico. Então, se eu estou falando lá do exemplo, voltando do alfinete. Quando eu falo alfinete verde, o verde ele se torna aí um adjetivo porque eu estou dando uma característica para esse alfinete, né, a aparência dele. Então, também tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a palavra ela pode mudar de ser um substantivo para ser um adjetivo, certo? E aí, em sequência, né, a gente tem a locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? Ela é bem parecida com o adjetivo. O que muda é que quando a gente fala do adjetivo, a gente está falando de uma palavra só. Já a locução adjetiva, a gente utiliza uma expressão que tenha duas ou mais palavras. E aí elas também vão indicar as características, a qualidade, o estado e a aparência desses seres nomeados pelos substantivos. E lembrando que algumas locuções,
elas podem ser substituídas por adjetivos simples. Então, e ao contrário também, né? Os adjetivos simples podem ser substituídos por locuções adjetivas. Então, vamos ver aqui algum exemplo. Então, no exemplo de o que é uma locução adjetiva. Lembra da crônica que a gente leu, que falou lá sobre alfinete de metal? Se eu olhasse só para a palavra metal, ela não seria um adjetivo, né? Então, não estaria dando uma característica a alguma coisa. Mas quando eu coloco esse de, eu estou dando uma característica para o alfinete. Então, eu estou dizendo que o alfinete é de metal. Então, essa expressão aqui, de metal, a junção dessas duas palavras, se torna uma locução adjetiva. A mesma coisa aqui, bolo de cenoura. Esse de cenoura, ele se torna, então, uma locução adjetiva porque está dando uma característica para o bolo. Então, ele podia ser um bolo de fubá, podia ser um bolo de brigadeiro, mas é um bolo de cenoura. Dei a característica para ele. A mesma coisa acontece com campo de futebol. Campo poderia ser sobre qualquer coisa. Podia ser um campo de futebol, podia ser um campo de rugby, um campo de futebol americano. Mas quando eu uso esse de futebol, estou caracterizando, né, dizendo do que é esse campo. Então, ele se torna uma locução adjetiva. E quando a Pro falou, né, sobre essa questão aí, de que a locução adjetiva ela pode ser substituída pelo adjetivo simples, que é quando é uma só palavra, e vice-versa, aqui tem um exemplo também. Aqui, nesse caso, amor fraterno, fraterno é um adjetivo simples, né, porque ele não é composto por duas ou mais palavras. Quando eu transformo ele para uma locução adjetiva, eu poderia estar transformando para amor de irmão, porque esse de irmão é uma locução que eu uso para caracterizar de qual tipo é esse amor, né? Então, aí é essa questão, né, da diferença do que é adjetivo e do que é locução adjetiva, certo? E aí, por último, para a gente fechar aí essa revisão de português, a gente vai falar da interpretação de texto. Vai ter uma interpretação de texto na prova de vocês, que vocês vão ter que fazer a leitura, responder as perguntas, mas, né, só relembrando aí umas características da crônica, porque pode ajudar vocês na prova. Então, a gente tem que lembrar que a crônica é uma narrativa em que se conta uma história, que geralmente é baseada no quê? Nos fatos cotidianos, né, do que a gente tem ali no nosso dia a dia. E ela possui ali algumas características. Ela tem uma intenção, e essa intenção pode ser provocar uma emoção, fazer um humor, ela pode despertar, né, ali o espírito crítico, então levar à reflexão o leitor. E para isso, ela tem ali alguns elementos, né, a linguagem e a construção dela. Quais são os elementos? Precisa ter personagem, precisa ter uma sequência de acontecimentos, né? Precisa ter tempo, então quando está se passando essa crônica? E o espaço, onde está se passando? E aí também, né, entrando nisso dos acontecimentos, a gente tem os momentos da narrativa, que é o enredo. Então, a crônica ela tem que começar lá com uma situação inicial, depois vem a complicação, que é quando a gente vê ali o motivo de estar tendo, às vezes, sei lá, uma briga, ou então a discordância de alguma informação. E aí depois a gente tem o clímax, que é o ponto alto da história. Então, quando o enredo chega ali no momento mais importante, e depois o desfecho, que é quando tudo isso se resolve e a gente se encaminha para o final da crônica. E também, né, a linguagem da crônica, ela é geralmente informal, então a linguagem que a gente utiliza lá no dia a dia, ela é espontânea e, né, ali que a Pro falou, de uso cotidiano, que a gente utiliza aí no nosso dia a dia para falar com os amigos, com a família. Não é um texto, né, rebuscado, que vem com palavras difíceis para a gente ler. E por último, né, para a gente encerrar aqui essa parte da crônica, o leitor. O que o leitor é nessa parte da crônica? O leitor ele vai estar interessado em histórias, né, que são inspiradas nos fatos do dia a dia. Então, coisas que ele pode se identificar ali na situação, certo? E chegamos ao fim. Não sei se ficou muito grande o vídeo, né? Depois eu vou conferir. Mas acho que deu para passar aí por tudo que a gente estudou nesse bimestre. Como a Pro falou, não fiz exercícios aqui com vocês, mas vocês podem estar buscando no livro de vocês. Se tiver alguma dúvida de algum conteúdo, essa quinta-feira e sexta-feira a Pro vai ficar aí na parte da manhã,
de plantão de dúvidas, então se você tiver alguma dúvida relacionada a algum conteúdo que a gente viu aqui, é só me mandar mensagem, tá bom? Então, estudem os conteúdos, leiam o material e os exercícios que a gente fez na aula, certo? E bons estudos! Vejo vocês no próximo vídeo de resumão, tá bom?